tudo bem? Olá, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos conversar nesse momento sobre as nossas temáticas deste ano de 2022. Uma temática interessante que eu espero trazer para vocês é a perspectiva de análise da formação da matéria humana. Se quando a gente produz uma imagem, né, eu estou aqui bem acompanhada, como diriam colegas dessa área da pedagogia e do estudo, né, da teoria. Eu estou aqui com o Didi Huberman, ele que estuda a imagem em vários livros, né, não somente este, Diante da Imagem, da editora 34, e ainda traz uma perspectiva muito interessante em o que vemos e o que nos olha, e a imagem sobrevivente. O último autor que a gente dialogou aqui no canal sobre dia foi o Ervin Panofsky. E o Jorge Didi Huberman, ele traz uma análise desse estudo da imagem a partir do Ervin Panofsky e também do Freud e outros teóricos. Então, a nossa proposta é, agora em 2022, em matéria de teoria, não somente as efemérides e as correntes literárias, os movimentos literários, conversar sobre esse estudo da imagem, tendo como base esses dois teóricos. O Ervin Panofsky, vocês vão se lembrar, e tem um vídeo aqui na timeline, ele busca muito essa perspectiva da introdução de uma imagem que traduz o humanismo em essência. Se vocês estão bem lembrados, o primeiro momento do livro do Ervin é ele comentando o movimento de Immanuel Kant, já doente, no final da vida, recebendo o médico e se levantando para um gesto de cortesia, um gesto de preservação da elaboração humana, do refinamento do gesto humano diante de outro ser humano. Então, o que a gente propõe é uma empreitada bem ousada, mas a gente conseguir ver, dentro dessa perspectiva do que o Didi Huberman fala aqui nesse livro, eu vou trazer para vocês essa primeira frase que traduz um pouco a preocupação dele em Diante da Imagem, que é: obras de arte são objetos finitos, cheios de infinito. O Didi Huberman, ele propõe uma aporia nesse estudo da imagem, quando a gente estiver traduzindo a resposta, trazendo uma perspectiva de certeza, ele quer inserir a dúvida, ele quer trazer exatamente a porosidade da teoria, né? A possibilidade de diálogo, esse refinamento na respiração que a crítica, a teoria, os estudos literários e artísticos e estéticos devem conter na sua essência, né? Então, a ideia é dialogar com vocês neste lugar da teoria, com a perspectiva de analisar a dúvida, de trazer a aporia as imagens do que a gente percebe no cotidiano, sobretudo no campo da arte, né? Não estamos falando somente sobre jornalismo, embora isso seja muito útil para o universo da comunicação, observar essas traduções da imagem, né? O que nos daria, com certeza, muito mais refinamento de um cotidiano do noticiário, né? Mas, enfim, pensar a imagem, estar diante da imagem, junto com o Didi Huberman, junto com o Ervin Panofsky, trazendo aí dessa perspectiva de análise pelo campo do humanismo e da psicanálise, mas, sobretudo, dessa respiração, da possibilidade de uma dúvida. E aí fazer uma leitura para vocês. Vou começar com uma leitura, né, dessa obra do Didi Huberman, Diante da Imagem. A tradução é de Paulo Neves. Esse livro da editora 34, que traz aqui já na epígrafe essas relações, né, que o Didi Huberman vai traçar. Ele traz tanto o Ervin Panofsky, que eu mencionei, como o Jorge Bataille, né? A experiência interna, né? O não saber desnuda essa proposição, é o ponto culminante, mas deve ser entendida assim.
desnuda, portanto, eu vejo o que o saber ocultava até então, mas eu vejo, eu sei. De fato, eu sei, mas o que eu soube, o não saber, o desnuda novamente. Então, uma possibilidade muito mais de alteridade na imagem, muito mais de elaboração, de refinamento, de dúvida, de diálogo, do que de certezas. Então, vou ler também para vocês a outra epígrafe, que é a do Erwin Panofsky, de O Conceito de Kunstwollen, de 1920, o livro do Erwin. Abrindo aspas aqui para o Erwin Panofsky. Para a ciência da arte, é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição que seus objetos necessariamente reivindiquem ser considerados de outro modo que não somente sob o ângulo histórico. É uma bênção porque mantém a ciência da arte numa tensão contínua, porque não cessa de provocar a reflexão metodológica e, sobretudo, porque nos lembra sempre que a obra de arte é uma obra de arte e não um objeto histórico qualquer. É uma maldição porque teve introduzido uma pesquisa no sentimento de incerteza e de dispersão dificilmente suportável. E porque esse esforço para descobrir uma normatividade levou com frequência a resultados que ou não são compatíveis com a seriedade da atitude científica ou parecem atentar contra o valor dado à obra de arte individual pelo fato de ser única. O Didi Huberman pensa nesse aspecto do que o Erwin está trazendo, exatamente um questionamento que é por que a gente ainda associa muito o objeto de arte o seu criador, a sua contextualização histórica, aquela perspectiva de não separação do objeto de arte e do objeto estético, né? Mas de uma fusão entre essas duas condições, né? Entre esses dois estados importantes da obra de arte. E aí, aqui fica uma perspectiva interessante, já que a gente está estudando o modernismo, né? Modernismos, é importante colocar sempre no plural, o quanto a gente tem esse vício e a crítica vem mantendo esse lugar de uma identidade cultural única, hegemônica, como sempre pensando o topo de uma montanha, de um iceberg, quando, na verdade, a gente tem toda uma porosidade desse tecido ainda pouco explorada nos dias de hoje. Eu fiz outra leitura sobre isso aqui no canal. Então, essa é uma das propostas para cursos aqui, para que a gente faça uma trajetória, uma caminhada, um itinerário neste canal. Os vídeos entram sempre, vocês já perceberam, em 3 ou 4 perspectivas. As aulas que a gente tem em sala de aula, e aí realmente se restringe ao universo da escola técnica, que eu dou aula, mas é sempre uma leitura e uma possibilidade de diálogo com os teóricos da estética, né? A gente começou falando sobre iniciação à estética, de Ariano Suassuna, e aqui e ali eu trago sempre um teórico, trouxe para vocês, por exemplo, acho que o ano passado, além do Erwin Panofsky, eu trouxe aqui para vocês Humberto Eco, a gente dialogou também com outras literaturas, né, outras formas de pensamento, ou formas de pensar a estética, né? Trouxemos também alguma coisa no campo da filosofia, né, que sempre traduz um pouco essa perspectiva. A gente conversou, sobretudo, de uma forma de pensar esse não saber, não é? Com uma iniciação aí também nas leituras que são feitas. Deixa eu ver se eu estou aqui com um livro para mostrar para vocês, e vocês vão achar aí no canal. Bom, o modo de pensar a estética que vem através da própria obra de um artista, né? Então, isso acontece muito com a obra de Clarice Lispector nesse canal, mas acontece também, de vez em quando a gente dialoga sobre a teoria e traz outros teóricos, né? Me escapou agora o livro que eu trouxe para vocês, mas aqui na timeline vocês vão encontrar todas essas leituras. Então, queria convidar vocês a visitar mais esse canal, ver mais os vídeos, comentar e trazer uma condição de estar dialogando sobre essa formação de um curso, né? Que a gente possa estar criando um itinerário aqui para que vocês acompanhem através dos vídeos que eu estiver
trazendo para vocês. Então, neste caso, a leitura de hoje é sobre essa questão que é colocada aqui no livro Diante da Imagem, pelo Didi Huberman, né? Então, vamos lá. A questão colocada é o prefácio do livro. Quando pousamos nosso olhar sobre uma imagem de arte. Com frequência, quando pousamos nosso olhar sobre uma imagem de arte, vem-nos a irrecusável sensação do paradoxo, que nos atinge imediatamente, sem desvio, traz a marca da perturbação, como uma evidência que fosse obscura, enquanto o que nos parece claro e distinto não é, rapidamente o percebemos, são o resultado de um longo desvio. Essa sensação é muito comum, você entra no museu e imediatamente a obra de arte lhe causa um impacto e você não traduz esse lugar da estesia, esse lugar da relação com a obra de arte, dessas sensações que são despertas. Eu consigo me lembrar aqui agora de artistas hiperrealistas, né, que despertam isso, inclusive um australiano, né, que desperta essa sensação. Imagina um bebê no meio de uma sala de forma agigantada e como se a infância fosse trazida para um plano de maior importância, de maior evidência, que todas as outras coisas do mundo não tem como não estar impactado por essa distorção da realidade no capitalismo. A gente sente de imediato, mas isso cabe a todas as outras obras que despertam, que é exatamente a função da obra de arte, né? Despertar essa condição de dúvida, de possibilidade de distorção do real, ou de reformulação do real, né, como querem muitos. Eu deixaria aqui, inclusive, a recomendação de um filme que eu revi ontem, que vale a pena assistir, nesse diálogo sobre a teoria da arte, né, que é O Cidadão Ilustre. Então, o Ron Mueck é um australiano, ele faz isso com a sua obra quando ele coloca um bebê em tamanho gigante numa sala, como se a infância fosse trazida para o primeiro plano e tivesse a maior de todas as importâncias, né? Então, é isso que esse estranhamento que o Didi Huberman fala aqui, tudo parece uma evidência, até que a gente percebe que há um lugar obscuro, o que nos parece claro e distinto não é, rapidamente o percebemos, senão o resultado de um longo desvio, uma mediação, um uso de palavras. No fundo, o paradoxo é banal, acontece com todos, podemos aceitá-lo, nos deixar levar por ele, podemos mesmo experimentar certo gozo em que nos sentimos alternadamente cativos e liberados nessa trama de saber e de não saber, de universal e de singular, de coisas que pedem uma denominação e coisas que nos deixam de boca aberta. Tudo isso diante de uma mesma superfície de quadro, de escultura, em que nada terá sido ocultado, em que tudo diante de nós terá sido simplesmente apresentado. Pode-se, ao contrário, ficar insatisfeito com esse paradoxo e quer-se a ir adiante, saber mais, representar-se de forma mais inteligível, o que a imagem diante de nós parece ainda ocultar. Pode-se, então, buscar o discurso que se proclama ele próprio enquanto saber sobre a arte, a arqueologia das coisas esquecidas ou não percebidas nas obras, desde a sua criação, por mais antiga ou recente que seja, a criação da história da arte, né? Essa disciplina, cujo estatuto se resume em propor um conhecimento específico do objeto de arte, essa disciplina, como sabemos, chama-se História da Arte, né? Sua invenção é muito recente se comparada à invenção do seu próprio objeto. Poderia-se dizer, tomando Lascaux como referência, as cavernas, com aqueles salões, né, importantes de imagens que nos remetem à pintura rupestre, mas que é muito mais do que isso, né, minha gente? É uma pictografia muito evoluída, muito avançada para qualquer dos tempos, né? Em que, às vezes, o cavalo, a cabeça do cavalo parece estar em movimento, isso propositalmente com a sinuosidade do fundo da caverna, né? Naturalmente foi planejado com o uso da tocha.
Então, a estesia, o provocar movimento com o mínimo de recursos, como acontece na caverna de Lascaux, na França, né? Por referência, que eu vou repetir aqui, a sua invenção é muito recente se comparada à invenção do próprio objeto, né? E poderia-se dizer, tomando Lascaux como referência, que ela acusa, em relação à arte mesma, um atraso de cerca de 168 séculos, uma dezena deles repleta de intensa atividade artística, apenas no âmbito do mundo cristão ocidental. Mas a história da arte dá hoje a impressão de ter recuperado esse atraso. Ela passou por revista, catalogou e interpretou milhares de objetos, acumulou quantidades assombrosas de informações e tornou-se capaz de administrar o conhecimento exaustivo daquilo que gostamos de chamar de nosso patrimônio. A história da arte se apresenta em realidade como um empreendimento sempre mais conquistador e atende a demandas, torna-se indispensável, enquanto disciplina universitária não cessa de refinar-se e de produzir novas informações. Graças a ela, há para os homens um ganho evidente em saber. Enquanto instância de organização dos museus e das exposições de arte, ela não para igualmente de crescer e põe em cena gigantescas reuniões de objetos. Graças a ela, há para os homens um ganho em espetáculo. Enfim, a história torna-se a engrenagem essencial e a calção de um mercado de arte que não cessa, ele também, de aumentar suas apostas. Graças a ela, há também para os homens um ganho em dinheiro. E parece que os 3 sortilégios, ou os 3 ganhos em questão, se tornaram tão preciosos para a burguesia contemporânea quanto a própria saúde. E devemos, então, ficar surpresos de ver o historiador de arte assumir ares de um médico especialista que se dirige a seu doente com a autoridade de direito de um sujeito que supostamente sabe tudo em matéria de arte. É essa questão colocada pelo Didi Huberman, que é o tom de certeza. Então, é isso que a gente quer propor nesses lugares aqui de leituras do canal do YouTube. Então, eu estou fazendo essa transmissão ao vivo para a gente poder pensar essa perspectiva de dialogar mais uma vez sobre o campo da estética, no sentido de trazer essa leitura da imagem, do Didi Huberman, do Erwin Panofsky, desse outro lugar que isola o objeto de arte para o bem e para o mal, e esse outro que pensa uma perspectiva de construção do pensamento que sirva no campo do humanismo, né? Que preserve as nossas humanidades, mas que transcende uma condição sempre de pensamento sobre o que é arte, o que não é arte. Aqui, especificamente, falando do Recife, capital pernambucana, a gente tem problemas que estão despertos nesse campo, né? Problemas que são relevantes e que envolvem, inclusive, grandes fortunas. É exatamente um lugar polêmico nesse sentido da afirmação de uma autoestima, no sentido de termos do melhor ao pior, que é referendado no campo da arte, da história da arte, para o resto do mundo, né? A gente tem desde uma cena musical muito importante, construída nos anos 90, a gente que aí realmente revoluciona a música e esgarça o tecido do universal, né? A cena musical pernambucana refaz todas as batidas, coisa que até hoje interfere na produção musical do mundo e é lembrada, né, em escala internacional. A gente tem um acervo que data de um período muito importante, de um tratamento diferenciado em relação aos habitantes já do território, né, que é o Albert Ecaute, né, o acervo do Albert Ecaute, do Instituto Ricardo Brenan, mas, ao mesmo tempo, a gente tem artistas que não têm uma proposta senão de enriquecimento, do que a gente chamaria aí de um kit rentável, né? Então, a referência de estar falando aqui do Recife é exatamente para pensar a estética nessa perspectiva de um lugar visível na sua produção artística e na sua materialidade de lugar, de fato, né? Porque não podemos esquecer, a Clarice Lispector teve exatamente o Recife como essa pedra
esse oráculo, onde ela ia beber as suas potencialidades artísticas e onde, como sujeito, afirmava sempre uma reformulação da escrita de um conto ou de uma crônica, ou até mesmo de uma narrativa que não se podia dar outro nome, senão alguma coisa de fundo de gaveta, como Clarice chamou. Então, é esse o caminho que a gente quer traçar aqui em relação aos diálogos sobre a estética. Então, eu fico aguardando os comentários de vocês e espero ter, com essa transmissão, atraído um pouco mais os olhares de vocês para este canal. Até a próxima